Mas Jesus, acaso não frequentava o templo, não expulsava os mercadores dali e até dizia que era a casa de oração de seu pai? Sim, porque ele era judeu. E nos evangelhos o testemunho de Deus na terra ainda estava nas mãos dos judeus. Não existia igreja nos evangelhos. Mas em João 4, o Senhor Jesus revelou à mulher samaritana que aquilo tudo ia terminar. E não seria mais no templo de Jerusalém que as pessoas iriam adorar. Elas passariam a adorar em espírito e em verdade. Ou seja, sem ligação com um lugar físico. Um cristão é o único que pode adorar onde ele estiver, fisicamente falando. Mas acaso os primeiros cristãos não perseveravam unânimes todos os dias no templo, como fala em Atos 2,46? Sim, mas a pergunta sua deveria ser a seguinte: os primeiros cristãos sabiam naquele momento o que era a igreja? Não. Pela mesma razão que os índios e os primeiros filhos de portugueses que nasceram aqui não sabiam que eram brasileiros. Se você tiver um pouquinho de conhecimento de como se deu a revelação da doutrina dos apóstolos, saberá que o mistério do que é a igreja esteve oculto dos profetas do Antigo Testamento e até mesmo dos apóstolos e discípulos do início do livro de Atos. Esse mistério, o segredo, seria revelado a Paulo antes de ser conhecido dos outros apóstolos. E Paulo, no começo do livro de Atos, estava muito ocupado caçando cristãos para saber disso. Ele não tinha se convertido ainda. Por isso que aqueles que iam, os primeiros cristãos que iam ao templo, eles não sabiam o que era a igreja, eles não sabiam o que tinha acontecido. Vamos deixar que o próprio apóstolo Paulo explique isso daí. Vamos deixar que ele explique. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual eu fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, escondido em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3, de 1 a 10. Então, recapitulando, igreja vem do grego eclésia, biblicamente significa um conjunto de pessoas salvas pela fé em Jesus e feitas por Ele, não por si mesmas, mas por Ele, tornadas membros do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. Ok? Templo, só existia um e não existe mais. E era dedicado a Deus no judaísmo. O único templo autorizado por Deus foi frequentado pelos primeiros cristãos, enquanto o entendimento do que era a igreja permanecia um mistério até ser revelado a Paulo. Depois, quando os primeiros cristãos entenderam esse mistério, eles pararam de frequentar o templo. A não ser quando algum ia lá para convencer judeus de que Jesus era o Messias. Mas aí não era frequentar, aí era ir lá para evangelizar. Mas para não deixar dúvidas, Deus providenciou que os romanos demolissem o templo, e se hoje alguém constrói um templo, qualquer que seja ele, onde quer que seja, não está fazendo algo dentro dos planos de Deus. Se alguém pregou aí onde você vai, que fala assim, Deus me revelou para construirmos um novo templo, é balela. Deus não está revelando para ninguém construir um novo templo. Existem outros erros costurados na prática cristã que são como remendos do pano velho do judaísmo e fazem a cristandade moderna parecer roupa de criança em festa junina. Sabe aquelas roupas de criança? Toda remendada. Infelizmente a maioria nem percebe isso e segue achando que igreja é o templo, que sinagoga é a igreja e que o batismo de João Batista era igual ao batismo que praticamos hoje. Eu não falei do batismo de João Batista, não é mesmo? Pois é, João batizava judeus
para o arrependimento, enquanto avisava que o rei e Messias dos judeus estava chegando. Eles, judeus, que tinham conhecimento de Deus e eram guardiões dos seus oráculos, tinham se afastado tanto de Jeová que precisavam se arrepender. Para tornar uma longa história curta, Deus havia prometido o Messias para os judeus, mas era preciso que eles fossem avisados disso, e era essa a missão de João. E naqueles dias apareceu João ou Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Enquanto pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, de 1 a 3 e Marcos 1, de 4 a 5. Isso não tem nada a ver com o batismo cristão, ok? Para que você nunca mais se esqueça da missão de João, o Batista, pense nos batedores de motocicleta que precedem a limusine presidencial. Quando o presidente está indo em algum lugar de limusine, com seu carro oficial, vão aqueles soldados em motocicletas na frente, abrindo caminho. Eles abrem caminho no trânsito, eles tocam as suas sirenes para avisar que o presidente chegou. Quando o presidente chega ao seu destino, os batedores desaparecem, porque eles cumpriram a sua missão. João Batista era assim, exceto, obviamente, pela motocicleta. Ele avisava que o rei de Israel estava chegando e ele preparava as pessoas para recebê-lo, batizando-as com o seu batismo de arrependimento. João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque caberia a Jesus trazer essa nova revelação desconhecida dos judeus. Batizar ou lavar pessoas com água não era novidade para os judeus, porque no judaísmo havia rituais assim, como aquele em Êxodo 30, quando o Senhor ordenou a construção de uma grande pia de bronze, uma grande bacia de bronze, na qual Arão e seus filhos deviam se lavar antes de entrarem no tabernáculo. Aquilo era uma espécie de batismo do judaísmo. Mas se João antecedia o rei Jesus e preparava os seus súditos, tudo era feito visando o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Se você voltar a colocar os seus óculos para ler os evangelhos de novo, você vai reparar que a partir de um certo momento, Jesus vai sendo rejeitado pelos judeus e começa a cortar suas relações com eles e os seus laços naturais com aquela nação. Ele até deixa de considerar Maria formalmente sua mãe, dando uma indicação clara dessa ruptura com o seu povo terreno. Veja a passagem: a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos se procuram, estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade